Pare e pense por um instante em todas as vezes que você caminhou pelas ruas da sua cidade, por parques ou até mesmo em áreas rurais. É muito comum encontrarmos vestígios de vida selvagem ou urbana ao longo do caminho. Você provavelmente já viu um pássaro caído, restos de insetos ou, infelizmente, algum animal doméstico que não sobreviveu ao trânsito. Mas agora, tente resgatar na sua memória uma imagem muito específica. Quando foi a última vez que você viu um morcego morto estirado na calçada? Para a grande maioria das pessoas, a resposta é nunca. E isso é absolutamente fascinante, considerando que os morcegos estão entre os mamíferos mais bem-sucedidos e numerosos do planeta Terra. Eles representam cerca de 20% de todas as espécies de mamíferos conhecidas. Existem bilhões deles espalhados por quase todos os continentes, exceto nas regiões polares mais extremas. Se eles são tão abundantes e vivem tão perto de nós, muitas vezes habitando os forros das nossas casas, vãos de prédios e árvores nos nossos quintais, porque seus corpos parecem simplesmente evaporar quando a vida chega ao fim. Seria um fenômeno sobrenatural ou existe uma explicação científica implacável por trás desse sumiço? Hoje nós vamos desvendar esse segredo que intriga a humanidade há séculos. Prepare-se para mergulhar em um mundo de sombras, biologia extrema e uma engenharia natural de limpeza que acontece bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. O mistério da invisibilidade dos morcegos mortos começa com a compreensão de quem eles realmente são. Diferente do que muita gente pensa, eles não são ratos com asas. Eles pertencem a uma ordem única chamada Chiropteros, que significa mãos com asas. Eles possuem uma anatomia extremamente especializada e frágil, projetada para máxima eficiência no voo noturno. E é justamente nessa estrutura física que encontramos a primeira pista do nosso mistério. O corpo de um morcego é uma obra-prima da leveza. Seus ossos são incrivelmente finos e porosos, muito mais delicados que os ossos de um roedor do mesmo tamanho. Essa característica é essencial para que eles possam voar, mas tem uma consequência imediata após a morte. Um corpo tão leve e composto por ossos tão finos se decompõe em uma velocidade impressionante. Enquanto o cadáver de um animal maior pode levar semanas para desaparecer, a estrutura de um morcego pode ser reclamada pela natureza em questão de dias ou até horas, dependendo das condições ambientais. Mas a decomposição rápida é apenas uma parte da engrenagem. O verdadeiro motivo de você nunca encontrar um morcego morto na rua envolve seus hábitos de vida e o local onde eles escolhem passar seus últimos momentos. Os morcegos são criaturas profundamente sociais e discretas. Eles passam a maior parte de suas vidas escondidos em locais de difícil acesso para seres humanos e predadores terrestres. Estamos falando de fendas profundas em rochas, o interior de árvores ocas, sótãos escuros, claro, as vastas e complexas redes de cavernas. Quando o morcego fica doente, ferido ou simplesmente atinge o limite de sua longevidade, ele não sai para um último voo em campo aberto. O instinto de sobrevivência e a própria biologia do animal o levam a buscar abrigo no lugar onde ele se sente mais seguro, ou seja, dentro da sua colônia. É aqui que o cenário se torna realmente interessante e um pouco sombrio. Imagine uma colônia com milhares, às vezes milhões de indivíduos vivendo juntos. Esse ambiente cria um ecossistema único e isolado do mundo exterior. Dentro dessas colônias, a reciclagem da vida é brutalmente eficiente. Nas cavernas, por exemplo, existe uma imensa quantidade de organismos que dependem exclusivamente do que os morcegos deixam para trás. O chão dessas cavernas costuma ser coberto por uma camada espessa de guano, que são as fezes dos morcegos. Esse material é extremamente rico em nutrientes e sustenta uma legião de seres decompositores, como besouros, baratas, fungos e bactérias famintas. Quando o morcego morre e cai do teto da caverna, ele não fica ali parado como um monumento. Ele cai diretamente em uma zona de processamento biológico intenso. Em poucos minutos, o corpo é cercado por centenas de insetos carniceiros que transformam aquela matéria orgânica em energia quase instantaneamente. O que sobra, como os pequenos fragmentos de ossos que mencionamos antes, é rapidamente dissolvido pela acidez do guano e pela umidade do ambiente. Na prática, o morcego é reintegrado ao ciclo da colônia antes mesmo que qualquer ser humano pudesse ter a chance de vê-lo. Mas e os morcegos que vivem nas cidades? Aqueles que habitam o telhado do seu vizinho ou as palmeiras da praça central? O princípio é muito semelhante, mas com atores diferentes. Nas áreas urbanas, os morcegos também morrem majoritariamente dentro de seus esconderijos, onde o acesso humano é nulo.
No entanto, se um deles eventualmente morre ao ar livre, a equipe de limpeza da natureza urbana entra em ação com uma rapidez que desafia nossa percepção. Formigas, pequenos roedores e aves carniceiras veem o morcego morto como uma fonte de proteína fácil e valiosa. Por ser pequeno e não possuir uma carapaça rígida ou defesas naturais após a morte, ele é consumido integralmente em um curto espaço de tempo. Além disso, a própria aparência de morcego morto contribui para sua invisibilidade. Quando suas asas se fecham e o corpo se contrai, ele se assemelha a uma folha seca ou a um pequeno detrito orgânico escuro. Nossos olhos, acostumados a procurar formas conhecidas, simplesmente ignoram aquela pequena mancha no chão, confundindo-a com sujeira comum até que a natureza complete o serviço de remoção. É uma combinação perfeita de comportamento animal, fragilidade biológica e uma rede de decomposição implacável que mantém as ruas limpas desses guardiões da noite. Mas se você acha que já entendeu tudo, saiba que há um detalhe ainda mais perturbador sobre o que acontece com os morcegos que morrem pendurados, desafiando a gravidade mesmo após o último suspiro. Esse é um fenômeno que poucos conhecem e que explica por que, às vezes, eles parecem imortais aos olhos dos observadores casuais. E é exatamente sobre esses mecanismos ocultos e a importância vital de onde esses corpos terminam que vamos aprofundar agora, revelando que a morte de morcego é tão estratégica quanto sua vida. Essa resistência física que desafia a lógica biológica acontece por causa de um mecanismo anatômico fascinante chamado mecanismo de travamento do tendão digital. Ao contrário dos seres humanos, que precisam gastar energia e contrair músculos para fechar as mãos e segurar algo, os morcegos funcionam de maneira oposta. O peso do próprio corpo do morcego puxa os tendões das garras para baixo, travando as patas em uma posição de aperto firme e constante. Isso significa que, para o morcego, ficar pendurado de cabeça para baixo não exige esforço algum. É o seu estado de relaxamento total. Quando a morte chega, os músculos relaxam completamente, mas as garras continuam travadas pela gravidade. Assim, o corpo permanece suspenso, muitas vezes por semanas ou até meses, transformando o morcego em uma pequena múmia pendurada no teto de uma caverna ou no vão de um telhado, longe dos olhos humanos e dos predadores terrestres. Enquanto estão lá no alto, o processo de decomposição começa em um ambiente isolado. Em muitos casos, o corpo do morcego seca antes de apodrecer, devido à ventilação ou ao clima controlado das cavernas. Isso faz com que eles pesem cada vez menos, o que ajuda a mantê-los presos por ainda mais tempo. Mas você pode estar se perguntando o que acontece quando eles finalmente caem. Quando a estrutura biológica que sustenta o tendão finalmente cede, o que sobra do morcego chega ao solo. No entanto, o chão de uma colônia de morcegos é um dos lugares mais ativos e vorazes do planeta. Ali vivem comunidades imensas de besouros, baratas, ácaros e diversos micro-organismos que se alimentam de matéria orgânica. Um morcego morto que atinge o solo de uma caverna é consumido em questão de horas ou poucos dias. A natureza é tão eficiente que os ossos minúsculos e frágeis acabam se misturando ao guano, o excremento dos morcegos, desaparecendo completamente da nossa vista. Nos ambientes urbanos, a lógica é semelhante, mas com outros personagens. Morcegos que vivem em telhados ou frestas de prédios raramente saem desses esconderijos quando se sentem doentes ou fracos. Por serem animais extremamente discretos e vulneráveis durante o dia, eles buscam um lugar mais profundo e inacessível de seus abrigos para descansar. Quando morrem nesses locais, o acesso de seres humanos é quase impossível. Se o corpo cai em um jardim ou em uma calçada durante a noite, a equipe de limpeza da natureza urbana entra em ação imediatamente. Formigas, ratos e outros animais carniceiros removem os restos rapidamente. Como o corpo de um morcego é muito pequeno, composto por ossos finos como fios de cabelo, qualquer sinal de sua existência é apagado muito antes de o sol nascer e o primeiro pedestre passar pela rua. Outro fator importante é a saúde pública e o comportamento instintivo desses mamíferos alados. Um morcego saudável jamais seria encontrado caído no chão, pois isso seria uma sentença de morte para ele, que tem grande dificuldade em levantar voo a partir de superfícies planas. Por isso, quando vemos um morcego no chão, geralmente é um sinal de que algo está errado, como uma doença grave ou intoxicação. No entanto, esses casos são exceções. A regra na natureza é o desaparecimento silencioso. Esse sumiço estratégico é o que alimenta o mistério, mas a ciência nos mostra que tudo faz parte de um ciclo de reciclagem perfeito.
A energia contida naquele pequeno corpo volta para a Terra e sustenta outras formas de vida, garantindo que o ecossistema continue funcionando. Ao entender para onde vão os morcegos quando morrem, passamos a respeitar ainda mais esses animais que, apesar de incompreendidos, são fundamentais para o controle de pragas e a polinização de diversas plantas. Eles vivem nas sombras e partem no mais absoluto silêncio, deixando para trás apenas o mistério de sua existência. Agora que você descobriu o segredo por trás do sumiço dos morcegos, sua visão sobre esses mestres da noite nunca mais será a mesma. Se você achou essas revelações impressionantes e quer continuar explorando os segredos mais profundos do mundo natural, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário dizendo se você já teve algum encontro curioso com esses animais e compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa curiosidade científica. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo os mistérios do mundo diretamente para você. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando o que a natureza tenta esconder.